Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, dando sequência na leitura no ano de 2025, Evangelho segundo escreveu João, capítulos de número 5, 6 e 7 é a leitura de hoje. Cura de um paralítico em Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Vale lembrar que essa palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. Nesses jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia acerca do templo e o tanque agitava a água. E o primeiro que ali descia, após do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que já havia enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Então a pergunta para Jesus foi: queres ser curado? Queres ficar são? Olha a resposta. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Dois pontos interessantes aqui nesse trecho dessa parábola, dessa passagem, aliás, é que Jesus perguntou se ele queria ser curado. Você viu a resposta dele? Ele não respondeu nem que sim, nem que não. Ele olhou para o problema, ele olhou para as limitações, para os obstáculos, para as dificuldades. Mesmo assim, Jesus cura ele. Outro ponto interessante, ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia. Então, como é que ele podia responder aos judeus? Quem é que tinha feito aquilo num sábado carregando a própria cama? Segundo a lei, que era proibido. Terceiro ponto, aonde que ele encontrou Jesus? No templo. Aí ele vai para o templo, certamente porque os paralíticos, coxos, mancos, aleijados eram impossibilitados de entrar. Eles não eram permitidos que eles pudessem entrar no templo. E aí então, outro detalhe interessante, ele encontra com Jesus no templo e ele anuncia depois que realmente era Jesus que havia feito aquele milagre, aquela cura, aquele feito na vida dele. E aí, um quinto e último ponto. Olha o que Jesus fala para ele. Depois, no versículo 14, Jesus encontrou no templo e disse: Eis que está são ou está curado, não peques mais. O que nós entendemos aqui? O que nós compreendemos aqui? Assim como aqueles 4 que desceu, aquele paralítico que também estava numa cama, olha que interessante. Jesus fala para ele o quê? Perdoados estão os teus pecados naquele fato. E aqui Jesus fala o quê? Que nós conseguimos entender nas entrelinhas, que aquela enfermidade, o motivo daquela paralisia era por conta de pecado. Disse-lhes, já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Entende? Profundo isso aqui. Vamos avançar. Jesus declara-se ser filho de Deus e igual ao Pai. Capítulo 5, verso 16. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai.
porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos o honrem o Filho, como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vos mandasse a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho do homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. O Pai me enviou e ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. E não quereis vir a mim e terdes a vida eterna. Eu não recebo glória de homens, mas bem conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? Então, é interessante isso aqui, que Jesus está dizendo isso aqui para os religiosos. Principalmente as pessoas gostam de citar esse versículo isolado: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Para quem Jesus está falando isso aqui? Para os religiosos. Ou seja, eles conheciam, mas eles não se relacionavam. Eles tinham um entendimento, mas eles não aplicavam, não viviam, não tinham amor. Mas bem conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Entende? Então, o que Jesus está falando nesse capítulo 5, trazendo num todo aqui, que verdadeiramente ele foi enviado por Deus, que ele era filho de Deus, e que tudo aquilo que ele estava realizando, a obra que ele estava realizando, era uma obra salvífica, era uma obra redentora, era uma obra regeneradora, era uma obra restauradora. Por quê? Porque o sistema estava corrompido, porque os sacerdotes estavam corrompidos, contaminados. Claro que toda regra há sua exceção, mas num todo a grande maioria estava totalmente engessada num sistema ordinário ali, onde só agradava os homens. Eles buscavam mais a glória do homem do que o próprio Deus. Então eles apenas citavam, eles apenas recitavam. Existiam dois tipos de tradições: a tradição escrita e a tradição oral. Então eles eram exímios conhecedores na tradição, usos, costumes, preceitos, ordenanças e mandamentos na vida dos outros, mas na vida deles mesmos. E é por isso que Jesus fala: ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Ou seja, nós temos que examinar, nós temos que meditar.
Eu acho interessante que Josué fala a mesma coisa e o Salmo 1 é a mesma fala de que Josué. Salmo 1, olha o que o salmista ele diz assim, ó. Quer ver que coisa linda, ó? Salmo 1 diz assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Mas antes tem o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que o salmista fala? Medita. O que Deus falou para Josué? Medita no livro dessa lei. Assim como Moisés te ensinou, você procura meditar, guarda, observa, põe em prática. Então, quando Jesus fala examina, ele está falando para nós meditarmos. Por exemplo, quando você vai num médico, e aí você chega no médico, a primeira coisa, ou o médica, ele ou ela irá perguntar, o que você tem? Quais são os seus sintomas? Aí você diz uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou dói aqui nessa parte do corpo, ou dói no braço, ou dói na perna. Primeira coisa que ele vai fazer, ele precisa ouvir, ele precisa entender. Quando ele olha, ele pega o quê? Ele vai, às vezes, ali fazer um exame, às vezes, né, conseguir tocar, dói aqui, ou senão ele pega lá o aparelho, coloca no ouvido, respira, diga aí, põe no pulmão, 33 e tal, vai examinando você. Em alguns determinados momentos, ele prescreve uma medicação e tudo certo, mas em determinados momentos, o que ele pede? Exames, para que seja examinado mais a fundo, com mais profundidade, para que ele possa ter um diagnóstico preciso e não simplesmente uma opinião acadêmica acerca daquilo que você está relatando, porque existem enfermidades que elas têm os mesmos sintomas, mas na realidade pode ser muito mais grave. E aí ele pede o quê? Exame. E olha o que Jesus fala: examinai as Escrituras. Quantos cristãos examinam as Escrituras? Pouquíssimos, pouquíssimos. Ainda mais hoje com o poço da internet, pegam mensagens prontas de pregadores famosos, dão uma melhorada, ou às vezes nem melhora, copiam na cara dura e transmitem, mexendo somente com o emocional, mas não entendem a raiz, a vertente, a origem, o propósito, o contexto imediato, o pós-texto, o contexto histórico, para quem, quando, em que momento, qual situação. Aquilo foi escrito, que nem nesse momento eu estou pontuando para vocês. Jesus está refutando, repreendendo os religiosos por conta da religiosidade deles. Você vê que eles se apegavam mais no sábado do que vidas que eram curadas. Aquela mulher, lembra? Há 18 anos encurvada, se apegaram. Aquele da mão ressecada, se apegaram. Agora o carrega a cama, se apegaram. Porque era simplesmente no dia do sábado, mostrando o quê? Que eles eram religiosos e que estavam intrinsecamente enraizados em uma religiosidade nociva, letal e fatal. Não seja um religioso, não seja uma religiosa nesse sentido, ok? Que Jesus possa nos ajudar, que nós vamos caminhar cada vez mais por fé e não por vista, não por aparência, mas o adorando e o servindo em espírito e em verdade. Capítulo 6. A multiplicação dos pães. Depois disso, partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Lembra que eu falei? Eram 3 cidades: Tiberíades, Nazaré e Galileia. Então poderia ser chamado Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Que são essas 3 cidades ali que cercavam as regiões que eram banhadas por esse lago. Leva o nome de mar, mas é água doce. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para os experimentar, para testar, para provar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe lhe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um desses tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E haviam muita relva naquele lugar.
E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente todos os peixes quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei-os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram e encheram 12 cestos cheios dos 5 pães de cevada que sobejaram e que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Coisa interessante aqui, que Lucas relata, que Mateus não relatou, acerca da multiplicação do pão e do peixe, nem Marcos. O que? Olha o detalhe no versículo de número 9. Estava aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. 5 pães de cevada. Sabe o que é pães de cevada? Esses pães, se você pegar sua Bíblia e for lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, eram os pães que Salomão alimentava os seus cavalos. Pães de cevada. Eu vou falar aqui para você entender melhor. Eu não sei se aí na região onde você mora, perto da sua casa, tem aquele pessoal que vai com a moto e eles têm um cesto, um baú atrás e eles vendem pães. Tem? Legal. Presta atenção, não estou falando mal, estou fazendo uma comparação. Imagine aí uma padaria com um pão que você acredita que seja da melhor qualidade. Uma padaria que você fala: nossa, essa padaria é top. Pensou? Aí eu pergunto para você, aquele rapaz ou aquela moça, aquele pessoal que vende na moto, a qualidade daquele pão é a mesma qualidade dessa padaria que você pensou? Certamente que não. É uma qualidade inferior, mas não deixa de ser um pão e nos atende também. Esse pão de cevada era um pão de qualidade inferior. Se você observar lá em 2 Reis, capítulo 4, 42, como eu falei, pão de cevada ele dava para alimentar os cavalos. 1 Reis também 4, 28. Ele dava para alimentar os seus cavalos. Então era um pão de baixa qualidade. Mas quando aqueles pães de baixa qualidade chegam nas mãos de Deus, qual foi a atitude? Versículo 11. E tomou os pães, havendo dando graça, Jesus orou, Jesus apresentou. E aí aqueles pães se tornaram da melhor qualidade. E onde se fundamenta isso, Bereano? No vinho, na água que ele transformou, que nós vemos no capítulo 2. Você viu que ele mandou encher a água e quando a água foi levada diante do mestre Sala, o que ele falou? Peraí, vem cá. Todo mundo dá o vinho de primeira qualidade no início, depois que já estão alegres ou embriagados, aí dão de qualidade inferior, porque ninguém vai estar ligando mais para o vinho. Mas você fez ao contrário, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é com excelência, é com plenitude, é com completude, é do melhor. Então, meu irmão, minha irmã, aquele ditado se encaixa aqui: o pouco com Deus é muito, e quando você apresenta para Deus, Ele multiplica e abençoa. Amém? Eu queria pontuar isso. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram para o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. E então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, os seus discípulos entraram com eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus. Redobre atenção, versículo 26 do capítulo 6. Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Por que você busca Jesus? Por que você se aproxima do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que você vai à igreja? Você vai para adorar? Você vai para glorificar, para bendizer, para cultuar? Ou você vai somente em busca de algo ou de alguma coisa ou de alguém? Vós, na verdade, me buscais não pelos sinais, não pelas curas, não porque vocês veem cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, prostituta ser liberta, assaltante ser liberto, criminoso ser liberto.
mas porque comeste do pão e vos saciaste. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai vos deu e o selou. Disse-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creamos em ti, que operas em tu? Você vê, Jesus acaba de multiplicar pão e peixe, cego enxerga, mudo fala, paralítico anda, endemoniado é libertado, homem que estava na cama pega a cama e anda, e eles perguntam, que sinais operam? Você entende isso? Você vê que as pessoas não creram, e é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe, e em segundo lugar, que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam, e digo eu, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Jesus está realizando uma série de milagres que jamais havia sido visto por esses homens e por essas mulheres, e eles perguntam, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti, que operas tu? Ele responde, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não nos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e é dar vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Versículo 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus ele fala, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O que Deus está ensinando aqui agora? Mais uma vez, que Ele não fez, que Ele não faz e jamais fará acepção de pessoas. Claro, você vem da maneira que você estiver. Pode vir torto, pode vir desconcertado, pode ser idólatra, pode ser feiticeiro, macumbeiro, assassino, pode ser catimbozeiro, pode ser mentiroso, fofoqueiro, adúltero, traficante, criminoso, assalto, pode vir do jeito que você quiser. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Só não vai permanecer. Mas por conta do homem, por conta da religiosidade, do religiosismo, não. Porque o Espírito Santo, como nós vamos ver aqui um pouco mais adiante, uns capítulos à frente, ele quem vai convencer o homem e a mulher da justiça, do juízo vindouro e do pecado, a ter uma mudança, uma metanoia, uma mudança de pensamentos e uma mudança de atitude. Então ele segue dizendo, versículo de número 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos antes que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai, a mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele que desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí ele repete, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der e a minha carne eu darei pela vida do mundo. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne para comer? Olha que interessante. Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai.
Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então perceba que a religiosidade estava tão intrinsecamente enraigada no coração e na psique daqueles homens, que quando Jesus está falando sobre a sua carne e sobre o seu sangue, eles entenderam literalmente que tinham que comer a carne mesmo e beber o sangue mesmo. E não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus já estava aqui dando o entendimento, que lembra quando vai chegar a última Páscoa de Jesus e vai ter a instituição da ceia? Fazer isso em memória de mim. O pão representa o corpo. O cálice, contando o ciclo de uva, ou vinho, né, no sentido figurado, simboliza o sangue. Era nesse sentido que Jesus estava dizendo que quem não comesse do pão e quem não bebesse do vinho ou do suco de uva não teria parte, não teria comunhão, mas quem comesse do pão e quem bebesse do vinho teria parte com ele. Por isso que na Santa Ceia você vê o texto por Paulo, que a grande maioria gosta de citar nas Bíblias, nas igrejas, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 33, fazer isso em memória de mim. O que recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, comei, esse é meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, pegou o cálice e falou, fazei isso em memória de mim, que todas as vezes que bebedes o cálice, comedes o pão, anunciais a vinda do Senhor até que ele volte. Então, é nesse sentido, mas eles não estavam entendendo. E quantos hoje não conseguem entender? O que eu vejo aqui? Sem visão espiritual. Estão cegos espiritualmente. Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Aí às vezes você questiona, eu gosto muito porque o meu ministério é o ministério do ensino e também da exortação. Eu já tenho esse entendimento e pela misericórdia de Deus, né, eu já ministro a palavra desde 2009, quando eu tive minha conversão genuína com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e ensino desde 2012. E eu entendi isso. E olha aqui agora um exemplo típico e claro de uma exortação de Jesus. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ou seja, reclamavam, questionavam, disse isto, escandalizar-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Versículo 62. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar ou trair. E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com eles. Por quê? Porque Jesus falava não o que eles queriam ouvir, mas o que eles precisavam e necessitavam ouvir. Então se você prega a palavra, se você ensina a palavra, não se preocupe. Claro que você não vai ofender ninguém, claro que você não vai usar palavras ofensivas ou de baixo calão, mas às vezes você tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais enérgico, mais veemente, à luz da palavra, na direção do Espírito Santo, faça isso. Porque é nesse momento que nós temos que ser confrontados, lembrando que a palavra sempre vem primeiro para o pregador ou para a pregadora, para depois aos que recebem aquela mensagem. E aí quando Jesus dá essa palavra, uma palavra um pouco mais dura, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, agora Jesus encurta a conversa e fala para eles assim, querei-vos também retirar? Tipo, quer ir embora, quer sair fora, é agora. E aí então, versículo 68, respondeu Simão Pedro e disse, Senhor, preste atenção que muitos pregadores pregam errado aqui, para quem iremos nós? Não é para onde. Muitos falam assim, para onde iremos nós? Não, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então não é para quem, não é para onde, aliás, é para quem. Então eles falaram, não, Jesus, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, nós vamos ficar com você. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi vós os 12? E um de vós é diabo. Olha aqui como Jesus sempre sabia, desde o início.
E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus sempre soube, Jesus sempre sabe, sempre saberá quem somos nós diante da sua palavra, da sua presença. Qual é a intenção do nosso coração, da nossa mente? O texto diz em Isaías, capítulo 65, antes que clamem, eu respondo. Salmo 139, antes que a palavra chegue à porta dos seus lábios, eu já sei o que eles vão pronunciar. Esse é o meu e o teu Deus, onisciente, que sabe todas as coisas, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então a ilusão sua, a ilusão minha, ou de quem pensar assim, que pode ludibriar ou enganar a Jesus Cristo de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pense nisso. Capítulo 7, vamos concluir nossa leitura nesse capítulo. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Agora aqui eu vou fazer uma conexão bacana que você vai entender. Que às vezes parece dura uma resposta de Jesus, mas você vai entender o porquê. Vamos lá. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, ele estava sendo prudente. Estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Disse-lhe, pois, aos seus irmãos, os seus irmãos disseram para Jesus, sai daqui, os irmãos de Jesus, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora você consegue entender que quando Jesus está lá, as pessoas vêm até ele e falam assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Aí você entende porque Jesus fala assim, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, essa é minha mãe, esses são minhas irmãs. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Consegue fazer a conexão agora? No momento quando você lê, está vendo como é importante você entender o contexto de tudo? Estudar, meditar, examinar? Porque quando você vai falar, nossa, a resposta parece dura. Não, o texto é bem claro. Capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, amante das Escrituras, livre pensador, você que tem acompanhado essa leitura, se alguém não crê em você, se alguém não acredita na sua fala, no seu ministério, na sua chamada, na sua vocação, por que você está tão preocupado? Por que isso te aflige? Não para. Quem te chamou não foi Deus? Quem te vocacionou não foi Deus? Quem te escolheu não foi Deus? Quem morreu na cruz por você não foi Jesus? Quem verteu o sangue? Então, por que você está preocupado? Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Isso parou o ministério dele? Não, muito pelo contrário. Ele seguiu, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E ele não podia parar. Da mesma forma que nós possamos tomar o exemplo de Cristo. Independente que os nossos irmãos da congregação, da igreja, do ministério não acreditem, o importante, meu irmão, é você acreditar em você. E lembre-se, Jesus acredita em você, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, porque Deus escolheu as coisas vãs e desprezíveis e para aniquilar as que são. Ou seja, Deus escolheu aquilo que ninguém acreditaria. Por quê? Para confundir os sábios entendidos. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Para que ninguém se glorie. E se alguém se gloriar, glorie-se nisso. Em conhecer, em servir, em adorar, em reverenciar o Todo-Poderoso Deus. Então fica firme, fica crente, continua aí. Segue o exemplo de Cristo. Versículo 6. Disse, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. O mundo não pôde aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico, e as suas obras são más. Subi vós à festa, e eu subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa, os fariseus mandam prendê-lo. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, ou seja, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde ele está? Onde ele está? Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes se engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, com medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus no templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como essas letras não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, e se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei?
e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse: Fiz uma obra, e todos os maravilhavam, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem? Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada? Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém disseram: Não é este que procuram matar? E ei-lo ali, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos onde está, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo: Vós conheceis-me, sabeis onde sou, e não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuram, pois, prendê-lo, para que ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus, ouvindo que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para prenderem. Disse-lhe, pois Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde este vai? Que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos? Ensinará aos gregos? Que palavra é essa que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, ou seja, falou em voz alta, gritou, bradou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Crê em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros diziam: Vem, pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus, e lhes perguntaram: Por que não trouxesse? Responderam os servidores: Nunca um homem falou assim como esse homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Olha qual o conceito que os fariseus tinham sobre a lei, que eles eram malditos. Lembra quando Jesus fala? Amam os primeiros lugares nas ceias, amam serem chamados pelos homens nas praças, saudações, mestre, mestre, rabi, rabi. Mas olha o que os fariseus falavam: essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, que de noite foi ter com Jesus, disse: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ou ter conhecimento do que faz? Responderam eles, disseram: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, e ajude você também a perseverar, a permanecer, não somente lendo, não somente cumprindo tabela, mas examinando, meditando nos textos sagrados, e que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, fale poderosamente melhor ao seu coração. Paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe.